Meu amigo vascaíno, o dia começa agitado no Gigante da Colina, jogador desembarcando aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar muito aí sobre a busca desesperada do Vasco da Gama por um zagueiro, o Vasco correndo contra o tempo aí para poder fazer um anúncio de mais um zagueiro. Ontem surgiu uma situação aí envolvendo o William Arão. A gente foi atrás disso na parte da manhã, para a gente passar aí para vocês essa situação do William Arão. E a gente, claro, vai falar muito aqui sobre a saída de atletas do Vasco da Gama e a situação do jogo do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. E, meu amigo, o clima não é bom no CT Moacir Barbosa. A gente vai explicar o porquê. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para nos conceder a honra, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre a situação aí envolvendo o Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O clima em São Januário não é bom no CT Moacir Barbosa. Laureano, como assim? Se o Vasco da Gama vem aí de uma semana de aniversário, justamente por conta disso. A situação do Léo Pelé causou um mal-estar muito grande, uma indisposição no elenco do Vasco da Gama, pela forma como a situação foi conduzida. Os atletas do Vasco se sentiram órfãos diante dessa situação. A procedência do Vasco da Gama após o fato demorou muito para o Vasco tomar uma atitude. Muitos jogadores entendendo que o Vasco tinha que dar uma resposta para o humorista na hora. Bom, diante dessa situação, o Vasco vai jogar contra o Atlético Paranaense, que passou na Copa Sul-Americana, um Atlético Paranaense que está desgastado, que pode até poupar jogadores aí para esta partida. O Vasco também pensa em poupar alguns atletas. Por exemplo, o Felipe Coutinho é um jogador que já teria condições de ser relacionado. Talvez não vá para campo, vai ser resguardado para a partida de quinta-feira. Situação do Vegete, situação do Piton e do Maicon, sem problemas, eles devem ir para o jogo. Agora, a situação do Léo Pelé é uma incógnita, porque é o seguinte, essa situação do Léo Pelé, meus amigos, se acontecer alguma coisa mais grave, a culpa é do Paiva e a culpa é dessa diretoria. Vocês não gostam que eu critico a diretoria, mas nesse caso aí, eu acho que tinha que ter uma intervenção e tudo bem aí do nosso Léo Pelé era para dar uma segurada com ele aí no time titular. Mas, enfim, gostaria que você deixasse a sua opinião. Bom, meus amigos, sobre a situação de saída de atletas, tá? Muito se falou ontem da possibilidade de saída do Galdames. A essa altura do campeonato, eu acho pouco provável do Galdames sair do Vasco, devido ao salário alto dele. Tá faltando ali 10, 11 dias para acabar a janela. Acho pouco provável que uma negociação seja concluída, assim como a venda aí do Ryan. Perfeito? Acho pouco provável que o Ryan deixe o Vasco nessa janela.
Situação do Rossi. Teve uma proposta lá do Goiás, né? Mas acho também que se tivesse que sair, já teria saído. Tem proposta aí do Santos. Aguardar. Mas acho que não deve sair mais ninguém, não. Sobre a situação de reforços. Hoje teve reforço desembarcando aqui no Rio de Janeiro. O Jean Menezes chegou aqui no Rio de Janeiro hoje e ele deu uma entrevista para o brilhantíssimo canal BTB Esporte, o melhor canal de jornalismo no YouTube, sem dúvida nenhuma, que cobre o Vasco da Gama. E o BTB Esporte, ao entrevistá-lo, o Jean Menezes falou assim, ó, muito feliz em jogar, em vir o Vasco. O jogador vai se apresentar hoje no CT Moacir Barbosa e vai fazer exames. O atleta vai ser anunciado. O seguinte, o Vasco está desembolsando 8 milhões e fica a minha crítica aqui construtiva. O Vasco era para priorizar o setor defensivo. Espero que o Vasco tenha mais dinheiro nessa reta final para poder investir aí no zagueiro. E a gente vai falar daqui a pouco a situação de cada zagueiro aí. No entanto, bem-vindo aí ao ponto esquerda de Menezes, que está sendo considerado aí por muitos que acompanham o futebol chileno e mexicano, o novo Soteldo. Bom, é o seguinte, digo isso porque ele só jogou lá, a carreira dele. Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo volante, porque o nome do William Arão ontem foi colocado no Vasco. E a gente foi atrás dessa informação, tá? Não tem porra nenhuma com o William Arão. Mais uma cavada de jornalista. Não adianta a gente ficar forçando aqui, não tem nada. O Vasco nem oferta fez para o William Arão. Estou afirmando aqui categoricamente, o jogador hoje está lá no Panathinaikos, é titular do Panathinaikos, né? E não sai do Panathinaikos, tá? Pelo menos nessa janela. Vamos falar aqui sobre a situação de zagueiro, porque ontem muitos nomes foram colocados no Vasco da Gama, tá? Vamos lá, vamos passar aqui a situação do zagueiro, do Guti, que está lá na Holanda. Esse eu já digo para vocês que não vem, está descartado. Por quê? Esse atleta, ele tem contrato até 2027. Ele tem 3 anos de contrato com o clube dele lá na Holanda. Ele é titular. A única forma que o Vasco teria seria de fazer a aquisição desse jogador aí. O valor dele é muito, muito alto. Então, esse não vem. Bom, na parte da noite, surgiram mais 2 nomes. A situação ali do Tolói, tá? E aí a gente precisa colocar na tela para explicar para você, torcedor vascaíno, essa situação envolvendo o atleta Tolói. Vamos ver a condição de mercado do Tolói. O Tolói é um jogador que tem contrato até o dia 30/6/2025 com a equipe dele, o Atalanta. Ele está avaliado em 2,5 milhões. Eu acho essa negociação muito difícil, mas muito difícil mesmo. Por quê? Está faltando 10 dias para essa janela ser concretizada. Perfeito, pessoal? O Tolói é capitão, é titular, acabou de levantar uma taça lá. Eu acho pouco provável que essa negociação aconteça. E tem uma coisa que as pessoas não estão falando do Tolói. Aqui, ó. Ele está com lesão muscular. O jogador está machucado no momento. Acho pouco provável de vir. E para encerrar, os nomes que foi... agora, se chegar aqui no Vasco, é titular. Se recupera fisicamente e é titular. Agora, o nome que eu mais gostei foi do Luan Pérez, jogador que a gente conhece muito bem, que jogou no Santos e se encontra lá no Fenerbahçe.
É um jogador que o Vasco teria condições, sim, de fazer a contratação do atleta, né? Até porque é muito mais barato, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Com fontes, para a gente não ficar jogando jogador por jogar, para você conhecer a situação dele de mercado, ó, 1.300.000 euros, né? Um jogador que tem contrato lá no Fenerbahçe até o dia 30/6/2025, mas é mais fácil o Vasco trazer. E é um belíssimo jogador, tá? Um jogador que atua mesmo na posição que a gente quer. Um jogador que é canhoto, que joga do lado esquerdo. Então, seria muito importante a gente contar com esse atleta, um cara que saiu daqui do Santos, arrebentou no Santos, arrebentou também lá no Olympique de Marseille, e está lá na equipe do Fenerbahçe. Perfeito, pessoal? Então, essa é a situação de momento, né? É o que eu falo. O nome do Tolói foi falado lá atrás. Falta de critério. Por quê? Era mais fácil trazer o Mina, que está no Cagliari, o salário não é tão diferente assim. Enfim, vamos ver o que acontece. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.